Amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós usamos poucos materiais, é super rápido de fazer e olha que graça que ficam para enfeitar as nossas cozinhas. Nós usamos estampas bem coloridas que dá aquela alegria às nossas cozinhas. Vamos fazer juntas? É super rápido e divertido de fazer. Vamos usar um tecido para pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos. E vamos usar também dois tecidos. Um pode ser um floral maior, mais graúdo, e outros tecido liso. Eu posso usar nessa estampa um verde mais escuro ou um pink. Eu vou usar esse pink, porque as flores minhas também têm o pink nelas. No meu tecido pink, eu cortei uma faixa com 20 centímetros de altura e mais larga que o pano de prato, 2 centímetros de cada lado. No meu tecido estampado, eu também cortei uma faixa mais larga que meu pano de louça, mas ela tem 9 centímetros de altura. E também cortei outra faixa nesse estampado floral com 5 de altura, que esta será para eu fazer o acabamento lá na parte de cima, então eu vou reservar essa para nós fazermos depois. Eu também cortei no meu barrado inglês uma faixa. Essa minha tem 6 de altura e ela também é mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. E eu usei uma cianinha, vou usar uma cianinha larga, que também será mais larga que nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Então, este é o material que nós vamos usar para fazer o nosso barrado. A minha faixa floral, que tem 9 centímetros de altura, eu vou colocar na parte de baixo este meu barrado inglês. Eu vou costurar ele aqui, para depois eu virar para o lado direito e ele ficar aqui. E a minha cianinha, eu vou costurar aqui na parte de cima, eu vou costurar aqui, vou passar uma costura bem larguinha, para depois eu virar e ela fazer o acabamento aqui. Então, eu vou, primeiramente, o meu barrado inglês aqui, eu vou alfinetar direito com direito. Vou alfinetar aqui e vou passar uma costura bem larguinha. E já mostro para vocês. Costurei o barrado inglês aqui na parte embaixo, mas com uma costura bem larga. Costurei direito com direito. Virei e passei. Aqui na parte de cima também, eu costurei a cianinha. Costurei, olha, com uma partezinha bem no meio da cianinha que eu passei a costura. Eu fui ao ferro passar e virei também para fazer o acabamento lá em cima. No meu tecido rosa, esse tecido que nós cortamos, esse tecido pink rosa, que ele tem 20 de altura, eu passei uma barrinha com 3 centímetros. Passei, frisei bem. E aqui nesta barrinha que nós vamos costurar a nossa faixa. Nós não vamos costurar a nossa cianinha. Nós vamos costurar aonde está o nosso começo da costura aqui. Aqui que nós vamos passar a costura. Então, nós vamos alfinetar bem em cima onde nós frisamos para nós costurarmos aqui. Porque essa partezinha vai ser para nós fazer o acabamento lá no pano de prato. Então, nós vamos costurar em cima aonde nós frisamos. Vamos alfinetar bem alfinetado aqui e vamos passar uma costura sobre a cianinha, mas bem junto com o nosso barrado. Alfinetei o meu barrado sobre a minha base naquela marcação que eu fiz. Então, aqui que eu vou passar a costura, porque aqui que está a marcação. Vou passar essa costura e aqui também na parte embaixo, eu vou passar uma costura bem firmezinha, uma costura bem reta para prender o barrado aqui na parte embaixo. Amigas, aqui na máquina eu quero mostrar para vocês. Nós temos que passar uma costurinha, mas no limite aqui deste branco com o floral.
porque nós não podemos deixar a costura aparecer muito e tem que ser uma costura com o ponto menor na máquina para ficar um acabamento perfeito. Terminei as costuras aqui da nossa cianinha e aqui também fazendo uma costura bem retinha com o ponto menor para não ficar aparecendo. Agora nós vamos aplicar a nossa faixa no nosso pano de prato. Vamos costurar a nossa faixa no nosso pano de prato. Com o nosso pano de prato com o lado avesso para cima e a nossa faixa com o lado direito para baixo, mas com a parte do barrado inglês também para baixo, para o lado de baixo. Então, nós vamos alinhar, bem alinhado aqui a nossa faixa para nós costurar. Esta partezinha de 2 centímetros que nós deixamos, nós vamos abraçar o nosso pano de prato e alfinetar. E nós vamos continuar alinhando e alfinetando o nosso pano de prato. Alinhamos a nossa faixa com o pano de prato e colocamos um alfinete. Eu alinhei bem o barrado com o pano de prato e alfinetei. E aqui nesta parte também, eu dobrei para baixo aquela sobra que nós deixamos de 2 centímetros. Agora eu vou à máquina passar uma costura, mais uma costura mais larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos costurando do lado de trás, do lado avesso. Costurei aqui a parte de trás com uma costura bem larguinha e virei o meu barrado para frente e também passei, mas eu passei deixando uma barrinha para trás como se fosse um viés. Agora aqui na parte da frente, nós vamos organizar o nosso barrado. Este barrado é super rápido e fácil de fazer e fica muito lindo. Nós temos que dobrar, primeiramente nós puxamos aqui em cima tudo para fora e dobramos aqui em cima para fazer o acabamento. Eu já dobrei, já fui ao ferro e passei para ficar o acabamento bem retinho e bem bonito. E nós vamos ao ferro passar para nós deixarmos bem retinho com o nosso pano de prato. Vamos passar e alfinetar. Aqui também nós vamos puxar tudo para fora e depois vamos dobrar para dentro e alfinetar. Porque nós vamos passar uma costura, mais uma costura bem linda, deixando os fios mais compridos e vamos fazer uma costura bem fininha e bem retinha em toda a volta e vamos terminar aqui deixando os fios mais compridos para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir. Eu vou fazer esta costura e já mostro para vocês o nosso barrado nesta parte pronto. Costurei o meu barrado no pano de prato, fazendo uma costurinha bem fininha na parte de cima e dos lados, deixando os fios mais compridos. No final, eu dei 2 nozinhos e embuti. Aqui também, no início, eu dei 2 nozinhos e deixei para embutir junto com vocês. Eu coloco a minha agulha bem no pezinho onde eu comecei a minha costura ou terminei. Eu passo os meus 2 fiozinhos pela agulha, passo pela agulha e puxo lá na frente para eu cortar. Porque se eu cortar aqui, eles vão desfiar e se eu fazer o retrocesso, vai ficar marcado. Assim não, nós puxamos aqui na frente e aqui nós cortamos para os fiozinhos ficarem embutidos, porque nós não vamos ter marcação aqui e não vamos ter fiozinho solto. Então, aqui nós cortamos. Isso nós fazemos em toda a costura que nós fazemos do lado direito, nós fazemos no início e no final. Agora, o nosso barrado aqui na frente já está lindamente pronto. É um barrado simples, mas que fica muito lindo. Olha a parte de trás, fica como se fosse um viés. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima do nosso pano de prato. Aqui, nós vamos colocar
esta faixinha de 4 a 5 centímetros. Primeiramente, nós vamos virar o nosso pano de prato para o lado avesso. E aqui nós vamos colocar a nossa faixinha direito com o avesso do pano de prato. E nós vamos dobrar aquele excesso que nós deixamos de 2 centímetros e vamos alfinetar. E vamos alinhando e alfinetando. Alfinetei aqui na parte de cima, alinhando bem a minha faixinha com pano de prato e dobrando aqueles excessos de 2 centímetros e alfinetando. Eu vou aqui também passar uma costura bem larguinha e já volto para mostrar para vocês. Passei a costura mais larguinha aqui na parte de trás, virei para a frente, mas passei também deixando como se fosse um viés, uma bordinha para trás. Aqui na parte da frente, eu também passei. Eu passei puxando tudo para fora. Primeiramente, eu dobrei uma partezinha para dentro e passei. Depois, eu puxei tudo para fora e eu vou dobrar para dentro. E nós vamos costurar, mas vamos começar aqui, porque não há necessidade de nós costurarmos aqui, porque aqui está embutido. E nós vamos deixar os fios mais compridos no início e no final, para nós darmos também 2 nozinhos e embutir. Eu vou passar essa costura aqui, mas será uma costura bem fininha. E depois que eu costurar, eu já volto para mostrar para vocês esta partezinha aqui de cima, também com o barrado pronto. Terminei de costurar aqui a parte de cima, mas com uma costura super fininha e bem retinha. Deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Olha que graça que ficou o acabamento aqui na parte em cima. E aqui na parte da frente também, olha a graça que ficou o nosso pano de prato. Este, então, foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Eu quero deixar um abraço a todas e fiquem com o nosso amado Jesus.